O texto que foi colocado para aqui, para a gente estar pensando esses dias, é Isaías 45, 22. Tanto no congresso, como aqui entre os pastores. Isaías 45, 22. Ele diz o quê? Olhai para mim, quem mim? Quem é esse mim aí? Olhai para mim e não cabe, não pega lá. Na tela acho que não. Olhai para mim e o quê? Por quê? Eu sou Deus e não há outro. Abre os nossos olhos, Senhor, para essa palavra. Só o Senhor pode nos fazer ver o que está aqui nesse texto. Olhai para mim. Quem é que está dizendo isto? Quem está dizendo isto? O Senhor. Hein? O Senhor. Que Senhor? Não. Que Senhor? Cristo. Porque é o único que você pode ver. O Espírito Santo nós não vemos. O Pai nós não vemos. Nunca ninguém viu o Pai. Nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Pois é. O Pai, ele não pode ser visto. Moisés fez um pedido. Ele disse assim: me mostra. Eu quero ver a tua face. E Deus disse assim: nunca alguém que me viu viveu. Mas quem está dizendo aqui é aquele que desde o princípio se manifestou como o anjo do Senhor. Todas as vezes que você vir a expressão o anjo do Senhor, é uma teofania. A palavra teofania é uma manifestação de Deus antes da encarnação. Antes de Deus, de Cristo se encarnar, ele apareceu várias vezes. Ele apareceu para Abraão, ele apareceu para Jacó, ele apareceu para Moisés, ele apareceu várias vezes, o anjo do Senhor. Mas aqui é um texto que ele está chamando a atenção para salvação. Olhai para mim. Tem uma versão que diz assim: e sereis salvos. Vocês vão achar. Mas essa daqui é a melhor. Olhai para mim e sede salvos. Porque eu sou Deus e não há outro. Pega essa palavra salvo aí. A palavra salvo na língua hebraica é Yashá. Eu queria estar mostrando aqui com a minha caneta, mas ela não entra aqui, ela mostra aqui, mas na tela aqui ela não mostra. Então essa palavra aqui, Yashá, olha,
Está lá no hebraico, tem aqui a transliteração dela, é uma raiz primitiva e significa salvar. Se você for aqui no grego, naquele, olha, ali no grego, ele está mostrando Hosana. Hosana. Você se lembra quando Jesus entrava na cidade de Jerusalém, juntamente com cerca de, diz o Flávio Joséfo, que devia ter cerca de 300 mil cordeiros naquele chamado Domingo de Ramos. E entrava aqueles cordeiros todos, uns dizem 150 mil, mas ele calcula 1 milhão de pessoas em Jerusalém naquele dia. E cerca de 300 mil cordeiros para a Páscoa do dia do ano do jubileu, do ano 30. Entrava aquele mundo de cordeiros para ser sacrificado, domingo, segunda, terça, quarta, 4 dias para ser sacrificado na quinta-feira. E aquele mundo de cordeiro, e no meio daquele mundo de cordeiro entrava um cordeiro que não era visível para a religião. Ele não era visível para a religião. Era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não o pecado só do judeu, mas o pecado do gentio também. O pecado do mundo. Então ele está dizendo aqui que essa palavra, no hebraico, ela tem um sentido no grego de Hosana. E eles cantavam, Hosana! Hosana ao Rei bendito que entra em nome do Senhor. Você olha bem aqui. Agora nós vamos voltar para o texto, dizendo assim, sede salvos, olhai para mim e sede salvos. Vamos agora de novo aí, aperta um salvo aí. O que significa essa palavra? Salvar, ser salvo, ser liberto. Essa palavra, Yashá, ela significa salvação, libertação. Ele não coloca ali, mas algum autor diz assim, sará, cura, também. Saracura. Cura, libertação, salvação. Olhai para mim e sede salvos. Porque eu sou Deus e não há outro. Para onde nós estamos olhando? Essa é a questão que deve mover. Para onde nós estamos olhando? Se eu olho para mim, o mim quando sou eu, o que vai acontecer comigo? A doença que vai matar mais gente até o ano 2030. Qual é a doença que vai matar mais gente até 2030? Depressão. O que é depressão? É você olhar para você. Porque quando você olha para você, você não vê alguém adequado. Quando eu olho para mim, eu tenho vontade de fugir de mim. A depressão é a doença daquele que olha para si. Quando eu olho para o outro, eu me decepciono. Quando eu olho para mim,
eu me deprimo. Quando eu olho para minha mulher, para Carmita, eu não preciso ir para outra pessoa. Eu me decepciono. Por quê? Porque ela é tão falha quanto eu. Só que é mais fácil olhar para ela e me decepcionar do que me deprimir. Agora, quando eu olho para Jesus, o que acontece? O texto diz, eu sou salvo. Salvo de quê? Ou salvo de quem? De mim e do outro. De mim, para eu não me deprimir. E do outro, para eu não ficar decepcionado. Quando eu olho para Jesus, eu sou salvo, eu sou liberto. Eu sou liberto. Agora, como é que eu posso olhar para Jesus? Nós temos vários olhares na Bíblia. O primeiro olhar bíblico foi de nossos pais, Adão e Eva. Para onde eles olharam? Para o fruto. Vamos lá para Gênesis 3. Gênesis 3, 6 a 8. Aí ele diz assim, vendo, olhando, vendo, aqui é outro verbo, hará, ver, examinar, inspecionar, perceber, considerar, vendo o quê? Vendo quem? A mulher. O que ela viu? Viu que a árvore era boa para comer. O que mais? Agradável aos olhos. Desejável para dar entendimento. Tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Que fruto era esse? Era coco. Por quê? Ela tomou. É só para descontrair. Tomou, comeu, deu ao paspalho do marido, homem fraco, porque ele tinha recebido a ordem do Senhor para não comer, foi ele que recebeu, não foi ela. Comeu, deu ao marido, ele comeu, e o que aconteceu logo? Abriram-se os olhos. Que olhos? Com que olhos ela estava vendo e o que olhos que abriram? Não, abriram-se os olhos para se perceberem. Ela olhou para o fruto. Este olhar vendo a mulher, a árvore, não é vendo assim, vendo. Vamos lá de novo para o verbo, por favor. O vendo lá. Esse verbo é ver, examinar, inspecionar, perceber, considerar. Vendo. É um vendo que você fica hipnotizado. Você já viu um sapo hipnotizado por uma cobra? Nunca viram? Você já viu lá no Piauí? Ele vai para a boca da cobra. Ela fica lá
E o sapinho, qués, 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 e vai para cima, e ela... É esse vendo aqui. Foi o olhar dos nossos primeiros pais. Foram hipnotizados. Sabe por quê? Porque lá atrás tinha aparecido uma serpente, que a gente não sabe de onde ela veio, como é que ela começou lá. Eu sei que ela foi criada lá no quarto dia, a serpente cobra, a serpente dragão, mas aqui ela aparece sutilmente já com uma queda que aconteceu antes da criação do mundo. A queda luciferiana. E ela entra no jardim para tirar o homem do centro, tirar Deus do centro, tirar Jesus do centro. Você quer ver como é interessante? Vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 16. Olha bem aqui. É uma pena que a minha caneta não vai mostrar lá, mas ali nós temos: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore de jardim comerás livremente. Aquele nome Senhor, todo escrito com letras maiúsculas, é o nome Yahová, ou Jeová, ou Yehye, ou Jesus. Porque Jesus é Jeová Sus. Jeová é o eu sou. Sus, Salvador, que salva. Olhai para mim e sede salvo. Jeová Sus. É aqui, ó. É o nome Jesus. Aquele que existe, aquele que é Ele. Jeová, ele diz, e o Senhor Deus. Bota no Deus agora. Deus. Quem é Deus ali? Elohim. Elohim é o nome plural de Deus. Ó, nome Elohim plural significa a Trindade. A Trindade. Elohim. A Trindade de Deus é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quem falou com o homem foi o Senhor Deus. O Senhor Deus é Jesus, é Cristo. Cristo foi quem criou o homem, você vai ver isso em João capítulo 1, e é o que deu a ordem ao homem. Você vai verificar. Vamos caminhar um pouquinho para trás, para capítulo 2, o versículo 7 de Gênesis 2, 7. Ó, então formou quem? O Senhor Deus. Quem é que é o Senhor Deus? Quem é o Senhor Deus? Quem é o Senhor Deus? O texto está dizendo, Senhor é Jesus. Yahvé é Jesus. Deus é Elohim. Elohim é plural. É o Todo-Poderoso no plural. Este membro da Trindade, quando eles vão criar, diz assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, aí é Elohim. Mas na hora de fazer, é o Senhor Deus. É o Senhor Jesus que fez o homem. E foi Ele quem deu a ordem ao homem. Ele deu a ordem lá no versículo 17. De novo, olha, preste bem atenção. O que tem acontecido no mundo? O que isso nós precisamos verificar? Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, lhe soprou as narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Agora o verso 17. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore de jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quem deu a ordem para o homem? O Senhor Deus, Jesus. O Cristo. Naquele tempo ele não era Jesus, ele era o Cristo. Por quê? Jesus só a partir da encarnação. Era o Cristo. É aquele que podemos ver. E só ele nós podemos ver. Nós não podemos ver o Pai. E nunca vamos poder ver o Pai. E não podemos ver o Espírito. Mas Jesus nós podemos ver. E ele diz aqui: Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Sabe como é que a serpente começa? No capítulo 3 de Gênesis, como é que a serpente começa? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? É? Não é assim que o Senhor Deus. Não é assim que o Senhor Deus disse. Ela tirou o Senhor Deus. Ela tirou o Senhor. Ela tirou a pessoa, porque a serpente, Lúcifer, Satanás, o dragão, ele tem uma guerra contra quem? Deus e o Senhor. O Cordeiro, o Senhor Deus, o seu ungido, o Messias. A guerra dela é contra Jesus. Você nunca vai ouvir anti-Buda, anti-Maomé, anti-Confúcio. Você não vai ouvir, você vai ouvir anticristo. Hein? Nem anti-Deus. Aliás, os demônios também creem, acreditam em Deus. E tremem. Mas a guerra é contra Cristo. É contra o ungido. Primeira coisa que ela faz ali é tirar o senhorio de Deus. Porque o senhorio de Deus está em Cristo. Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor de vivos e de mortos. Mas olha, a Lúcifer, Satanás, o dragão, a serpente, ela tem uma guerra cósmica contra a pessoa do Cristo, o seu ungido. Aí você vai verificar. Respondeu-lhe a mulher. O que é a mulher? Verso 2. De todo o fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Oh, a mulher caiu na conversa da serpente. Tirou também o senhorio. Tirou também a pessoa de Jesus, ou do Cristo, da sua visão. E aqui você vai verificar dois erros clássicos. Que a árvore que estava no meio do jardim não era a árvore proibida. A árvore que estava no meio do jardim, vamos voltar agora para o capítulo 2, versículo 9. A árvore que estava no meio do jardim, do solo, fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim. A árvore que está no meio do jardim é a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal estava do lado. Mas a que estava no meio do jardim é a árvore da vida. E ela não tinha proibição de comer. Mas a mulher, quando cita, primeiro ela tira o senhorio, aí ela
faz uma afirmação que não está na palavra de Deus e acrescenta mais: nem nele tocareis. Deus não disse que não era para tocar na árvore, disse para não comer. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, começam acréscimos, supressões e distorções da palavra de Deus. É só tirar os olhos dele. Começam os acréscimos, não tocar, a supressão, a árvore que sai do lugar, e as distorções, que é perder de vista aquele que é e que tem que ser o nosso tudo. Jesus. Jesus. Quando vemos aqui no capítulo 3, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, abriram-se então os seus olhos, os olhos deles, para se perceberem. Essa é a desgraça. Nós começamos a nos perceber e nos percebemos inadequados. Nos percebemos fora do padrão. E quando isso acontece, quando nós nos percebemos, eu esqueci de marcar o tempo, meu pai. Agora vai. Quando nos percebemos inadequados, nós começamos a produzir religião. Olha aqui, abriram-se os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. Há quanto tempo eles estavam nus? Desde sempre. E só agora que eles perceberam que estavam nus? E cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Aqui nesse texto, eu gosto de olhar isso aqui, é o primeiro modelito da religião. Essas cintas para si. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Para quê? Para tapar o nariz? O que eles perceberam? Eles estavam nus. Mas eles não estavam nus desde sempre? O que aconteceu que eles perceberam alguma coisa errada? Por acaso o pênis é errado? Foi Deus que fez? O que aconteceu? Para tapar exatamente o lugar do pênis e o lugar da vagina. Cintas. Uma das coisas mais preciosas que Deus fez. Interessante que o cabo no nosso cérebro, ele é dividido por regiões, zonas. Tem a da memória, tem a de enxergar, tem a de escutar, tem todas elas aqui. E tem uma região, é aqui do lado direito. Acima, aqui nessa região, acima do parietal aqui, que é chamada zona sexual. O mesmo cabo que liga a zona sexual, porque o prazer não é dado na glande ou na vagina. O prazer é dado no cérebro. É aqui que dá o prazer. Tem um lugar aqui que é onde tem a motivação. Ele está abaixo do outro lugar que os cientistas hoje chamam de o santo dos santos. O lugar que nem Alzheimer entra. Que é o lugar onde tem a memória de Deus. O reflexo de Deus, os pensamentos de Deus. Quando uma pessoa tem um cristão tem Alzheimer, ele não esquece os textos bíblicos. Aquele lugar é sagrado. Ali não entra nada. Hã? Já viram isso? Já vi pessoas assim, que estavam para falecer já pela
Sim, é esse lugar aí é a memória do Santo dos Santos. O pastor Tiago Lima foi um homem de Deus aqui no Brasil, no meio dos batistas. Ele teve Alzheimer, você falava com ele, ele não lembrava de nada, mas os textos bíblicos ele não esqueceu. Aquele lugar sagrado que Deus colocou ali, e ele só funciona para quem é nova criatura. Engraçado isso. Quem não é, tem Alzheimer, esquece de tudo, e ali só tem pornografia. Só tem maldade. Só tem coisa ruim. Mas abriram-se os olhos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esse é o primeiro modelito da religião. Todas as vezes que o executivo sou eu, todas as vezes que o executivo sou eu, isto é religião. Isto é cansativo. Isso é doentio. Todas as vezes que o executivo é o Senhor, isto é evangelho. E o evangelho é totalmente diferente da religião. Agora vamos para o capítulo. Olha aqui, abriram-se. Vamos ver o 8, só para a gente ver. O que acontece quando você se percebe inadequado? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, olha a voz de quem é, do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que acontece logo depois que eles se percebem inadequados? Escondem. 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 É por isso que quando há salvação, a pessoa ela confessa, ela se expõe. E a igreja precisa ser um local onde as pessoas possam se abrir e confessar os seus pecados uns aos outros para serem curadas. Se isso não acontece, não existe a cura. Porque muitas vezes nós estamos cheios de nós mesmos e não podemos viver adequadamente. Aí chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Ele começa com aquele a quem ele conversou primeiro. Você, onde é que você está? Adão, onde tu está? Pergunta mais tola. O onipotente e onisciente e onipresente perguntar ao homem onde está? Por acaso Deus não sabia onde ele estava? Lógico que sabia. Mas Adão sabia? Adão sabia? Não. Não. Ele havia se perdido. Perdido onde? Perdido nele mesmo. Onde estás? Aí o que diz o Adão? Hein? Ouvi a tua voz no jardim. Onde é que eles caíram? Vendo. Agora o problema é a fé. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ouvindo a tua voz no jardim, o que aconteceu? Eu estava nu, tive medo e me escondi. Estava nu, tive medo e me escondi. Eu estava nu, tive medo e me escondi. Você estava nu desde o princípio. Tive medo. Tive medo é consequência de perceber-se a si mesmo. Quando você percebe a si mesmo, você tem medo. Quando você percebe ao Senhor, no Senhor você vê o amor, e no amor não existe medo. Simples assim. Você está com medo? Estou com medo. Então, é porque você está se percebendo inadequado, incompetente, sem condições. Então aqui, a mulher
Aí ele diz, quem te fez saber que estavas nu? Quem foi que te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Ele não diz que vos ordenei, que te ordenei. Ti está falando com ele, Adão, que te ordenei que não comesses. E aí, então disse o homem, a culpa de tudo isso é do Senhor. Eu estava sozinho, estava muito bem. O Senhor inventou essa porcaria dessa mulher. E aí o que deu? Eu estava bem tranquilo, o Senhor é que é o culpado. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ainda bem que ele não disse, ela me forçou, ela me deu. E eu comi. O pecado foi voluntário. Por isso que ele é o responsável pelo pecado. Seguindo aqui, só para a gente caminhar um pouquinho mais, então, disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? O que foi isso que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Olha a transferência. Vai empurrando. Eu não sou culpado. É você. Quem foi? Eu sou assim, a culpa vai dos meus pais. Até os discípulos perguntaram, quem foi que pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? A gente sempre que tem que achar um responsável. E vai empurrando, e vai empurrando. Tem um teólogo que escreveu um livro muito interessante que diz assim, que a serpente não decida por nós. Porque todo mundo bota a culpa do diabo. Ah, eu fiz isso, mas foi o diabo que me tentou. Deixa de ser safado. Assuma a posição. Você foi tentado, mas a culpa é sua. Foi você que fez. Fui eu que fiz. Deus, para poder pegar o Davi era um cara bem escorregadio, bem... Liso. Ele era ligeiro. Ele pegou Você vê, a gente não vai dar tempo, porque é muita coisa. Mas foi pela vista. Eu hoje estava lendo esse texto, né? A Berseba bonitinha lá tomando banho, lá no palácio, e ele que devia estar na guerra não estava lá passeando no seu terraço, aí olhou para a Berseba nua, lá tomando banho, mandou chamar, cruzou com ela. Aqui é cruzar mesmo, é coisa de cavalo, de égua, é de animal. Ela engravidou e ele correu lá depois, quando disse que ela estava se purificando por causa da menstruação. Ela estava tomando banho daquilo ali, já estava no período fértil. E ele teve a relação, ela engravidou, e aí mandou dizer para ele, estou grávida. E ele já, mais que ele pressa, manda buscar o Urias e corre para cá e bota o Urias, diz, olha, vai lá e se encontrar com a sua mulher. O Urias era muito mais nobre do que ele. Diz, como é que eu posso ir lá para minha mulher quando o exército do Senhor, a arca do Senhor está com problema e eu não posso ir? Bem, a história vocês sabem. Não é o que acontece quando a gente tira os olhos do Senhor e bota os olhos nas outras coisas que não devem ser. Aí vira todo o tendel. Mas o Davi estava lá já depois, todo satisfeito. Já tinha até casado com a mulher Urias, mulher morreu. Estava lá, a mulher prenha e andando. E o Natan, mandado pelo Senhor, vai lá, dá um recado para esse cara. Ô, senhor Davi, o seu rei, tem um cara que tinha uma fazendona lá com muitas ovelhas e gados,
e tinha um outro que só tinha uma ovelhinha. Aí chegou um visitante um dia na casa dele, e ele mandou buscar a ovelhinha daquele que só tinha um, e preparou um guisado e comeram. Digno de morte será esse homem. Esse homem é Vossa Excelência. Mas Davi tinha uma característica. Quando o Espírito tocava nele, ele estava pronto a confessar. Ele escreveu 7 salmos penitenciais, em consequência dos seus pecados. Se nós virmos o Senhor, nós não seremos perfeitos, mas teremos condições de buscar o perfeito, para que Ele nos restaure totalmente. Vamos caminhar um pouquinho mais, Então o Senhor Deus disse à serpente, aí Deus já começa a tratar com a salvação. E Ele começa a tratar com a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que fizeste maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Só para entender, gente, que a serpente entrou aqui nesse capítulo 3 de Gênesis, e ela só vai sair na Bíblia no capítulo 19 de Apocalipse. E ela entra como serpente e sai como dragão. Sabe fazendo o quê? Comendo pó. Ela entrou como serpente e saiu como dragão, comendo pó. O que é pó? O que é pó? Você foi feito de quê? Pó. E como é que ela come pó? Botando medo. Bota medo nesse cara aqui e ela suga a energia dele. Ela põe culpa nesse cara aqui e suga a energia dele. E ela vai engordando. A troco dos trouxas que não confiam no Senhor, que não olham para o Senhor. E ela vai engordando. Então ela entra no capítulo 3, sai no capítulo 19, monstro. Poderoso. Comendo gente. E agora é época dele comer muita gente. Que as coisas estão complicadas, e todo mundo com medo, e todo mundo preocupado, e todo mundo angustiado, botando máscara, tomando vacina, e não sei mais o quê, e com medo da morte, e não sei... Oh, povo de Deus, cadê você? Cadê o Cordeiro? Cadê o lugar da ressurreição? Cadê o túmulo vazio? Onde é que está o túmulo vazio? Onde é que está o túmulo vazio? Os discípulos de Jesus Cristo, meus irmãos, os discípulos de Jesus Cristo, só João, dos 12, o Judas já caiu fora e foi se matar. E os outros 11, só João ficou no pé da cruz. Os outros 10 escafederam-se, foram embora. Tudo com medo, tudo medroso. Era um bando de covardes. Os discípulos de Jesus. E só tiveram depois da ressurreição, e depois que o Espírito Santo chegou e tomou conta deles, é que eles tiveram coragem. Que antes era um bando de medrosos. Ficava tudo de porta trancada, com medo dos judeus. Porque é assim que o inimigo suga a energia da gente. Quando eu tive Covid, uma noite,
Eu não dormia, e estava lá rolando, feito lagarta na areia quente, para lá e para cá. Ele entrou pela janela do meu quarto e disse: "Você vai morrer. Você vai morrer. Você está muito mal." Eu com troço no nariz aqui, com oxigênio e tomando injeção de manhã, de tarde, vinha um cara para aplicar e... "Você vai morrer." Eu virei e disse assim: "Como é que pode matar quem já morreu? Vai matar quê? O corpo? Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu." E aquela noite foi uma noite triunfal. Eu tinha uns inimigos, umas pessoas que eu estava magoadas. E naquela noite Deus resolveu tratar, inclusive com Joaquim. Mandei uma carta para ele, e outra para o meu sobrinho, e outra para outra pessoa. E foi: "Olha, perdão, porque eu estou crucificado com Cristo. E não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Não tenho que me esconder de nada, nem de ninguém. Porque agora o Evangelho tem que ser real na nossa experiência. Não uma coisa de confissão de boca, de fazer coisas assim. Vamos embora. Porém, inimizade entre ti, cobra, entre ti, serpente, entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência, serpente." Quem é a descendência da serpente? Hein? Nós, raça de víbora, raça de serpente. Quem vos concitou a fugir da ira vindoura? Se nós não nascermos de novo, é filho da serpente. Aí, porém, inimizade entre ti, cobra, e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente. Descendente de quem? Da mulher. Este, descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ah, você vai morder só o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a tua cabeça com o pé dele. Agora veja, vamos para cima. O castigo de Adão, vamos olhar, anda um pouquinho, vai para o 21. Para o 21, que eu quero chegar aqui. Então, depois que Deus já condenou a mulher, condenou a serpente, condenou a mulher, disse que a mulher ia parir com dores, né? Meu pai, a única piada que meu pai inventou foi essa aqui. Nunca viu uma mulher parir com dor. Ela só pare criança. Com dor não compare. É por isso que eu aprendi trocadilho. Mas depois de condenar a serpente, condenar a mulher, condenar o homem, o nosso foi o pior. A mulher sente dor só no parto, e nós temos que o dia todo, com o suor do teu rosto, ganharás o pão. Tem uns que invertem assim, a turma do PT, com o suor do rosto do outro, ganharei o meu pão. Mas aqui, ai, não me deixa. Então, ok, fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Agora aqui o Evangelho. Lá no 7 é religião. Adão e sua mulher fizeram roupas. Quais foram as roupas? Tangas. Aqui o Senhor fez vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Isso aqui teve uma morte. A morte de um animal.
Isso aqui aponta para Jesus. Isso aqui aponta para aquele que precisa ser visto. Eu tenho muitos textos apontados aqui, mas eu vou para terminar aqui. Tem vários casos de visão. A visão dos filhos dos homens quando viram as mulheres, os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Aí, até hoje, nós sofremos as consequências disto aí, que eu acredito que Cã casou-se com a filha de Caim, a filha dos homens. Um filho de Deus casou-se com a filha dos homens. Nós temos a descendência de Cã, nós temos o Nirod, que é um descendente de Cã, que é o principal responsável pelo governo mundial. Ele já começou lá atrás, indo para Nínive, mas esse que é a guerra contra o Messias ungido, do Salmo 2. Nós temos daí para frente a visão do próprio Cã, que é a pornografia. Ele viu o pai nu e abusou do pai. E nós vamos verificando várias visões, a visão de Agar, a visão de Abraão, a visão de Moisés, mas eu quero chamar a atenção aqui para Números 21, 6 a 8. Que é aqui que nós precisamos dar uma olhadinha, um pouco mais de atenção. Então o Senhor Deus mandou entre o povo serpentes abrasadoras. Por que que o povo teve a visita das serpentes abrasadoras no deserto? Murmuração. Reclamação. Reclamaram de quê? De que o povo reclamou no deserto? Reclamou da cozinha de Deus, do pão do Deus mandava. Deus mandava todo dia, de graça, pão para comer, proteína, vitamina, lipídios, glicídios. Aquele era um concentrado proteico maravilhoso que caía, e eles comiam, ficaram enfastiados. Estamos enojados deste pão vil. Meu Deus, que povo mais ingrato é este? Recebendo comida de graça, em abundância. Podia encher um gomer todo dia por pessoa. A quantidade de mais ou menos 2,5 litros por dia, por pessoa. Comia à vontade, pão vil, pão nojento. Quem que aparece lá? Serpente. Onde é que ela apareceu lá? No jardim, antes do pecado. E aqui entra como castigo contra a murmuração. E as serpentes começam a picar. E aqui você vê. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado. Opa, já começa bem. Havemos pecado é uma boa coisa, começar com a confissão. Porque temos falado contra o Senhor e contra ti. A confissão aqui. Quando se faz a confissão, começa a ser sarado. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, ou uma serpente de bronze. Põe-na sobre uma haste. Será que todo mordido que a mirar viverá. Olhai para mim e sede salvos. Olhai para mim, sede curados. Olhai para mim e sede libertos. Olhai para mim,
Aí, olha aqui a figura. Olha a figura. Fez Moisés uma serpente de bronze, isso é a característica da encarnação. E pôs sobre uma haste a característica da crucificação. E sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Se olhava para a de bronze, era salvo. Se olhava para a de bronze, era liberto. E aí? Vamos agora, vamos deixar esse aqui, vamos para a última, João 3, 14 e 15. Aí é Jesus fazendo a conexão desta com a realidade dele. Aí Jesus diz assim para Nicodemos. Nicodemos era um mestre, Nicodemos era um professor de Bíblia, Nicodemos era um teólogo, Nicodemos estava querendo saber, e ele vem de noite procurar Jesus, e tem aquela conversa toda que vocês conhecem, mas aqui é o ponto. E do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para o que todo o que nele olha tenha vida eterna. Crê. Porque o crer é o olhar. É o olhar de lá, virou o crer daqui. Por quê? Porque ele foi sacrificado uma só vez. Só alguns o viram crucificado. Mas nós hoje podemos vê-lo crucificado. E ao vê-lo crucificado, e essa visão tem que ser contínua. Ao vê-lo crucificado, nós somos sarados, nós somos libertos, nós somos curados. O que vocês estão pregando? O que eu estou pregando na igreja? Essa aqui é uma pergunta que nós temos que fazer. O que nós estamos anunciando às pessoas? Porque é neste ponto que está a grande mensagem do Evangelho. Olhai para mim e sede salvos, porque eu sou Deus e não há outro. Um dos maiores pregadores, eu termino com isso aqui, um dos maiores pregadores, acho que de todos os tempos, eu não sei como é que aquele homem, eu acho que ele foi uma pessoa muito especial que Deus selecionou no meio de tanta gente. Charles Spurgeon. Spurgeon, ele tinha uma capacidade fora de série. Fora de série. Mas quando ele tinha 16 para 17 anos, ele estava desesperado com a natureza dele, o avô dele era pastor, mas ele não conseguia viver a vida cristã, ele tinha muitos problemas sexuais, ele tinha muitos problemas de temperamento forte, e ele saiu num dia, era uma quarta-feira, e querendo ir para um lugar onde ouvisse um pouco da palavra de Deus, e ele saiu, e nevava muito em Londres, e ele entrou numa igrejinha metodista, e tinha um homem, tinham 6 pessoas com o pregador, que era um diácono, mas ele 6 pessoas, e ele disse que o pregador pegou esse versículo, olhai para mim e sede salvos, porque eu sou Deus e não há outro. E parece que ele olhava só para Spurgeon e botava o dedo assim, olhai para mim e sede salvos, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sede salvos. E ele disse que aquilo foi tão impactante. Naquele momento ele disse, Senhor, dá-me a visão da tua pessoa. E o Senhor deu a visão.
pela palavra. Esse homem, aos 19 anos, ele era já era um dos grandes pregadores. Ele pregou 40 anos, ele morreu com 59 anos. Viveu em depressão a vida toda, porque quando ele estava inaugurando o tabernáculo, que cabia 6.000 pessoas, ele estava inaugurando o tabernáculo, um gaiato da serpente, filho da serpente, chegou, gritou lá no meio daquele povo, aquele cheio, fogo! E o povo começou a correr, as portas apertadas, morreram 26 pessoas pisadas. A partir dali, ele levou uns 2 a 3 meses em profunda angústia, porque ele gritava, não tem fogo, mas multidão desesperada. E ele nunca sarou da depressão. Nunca. Mas nunca viveu debaixo da depressão. Ele era um pouquinho gordo, e ele fumava cachimbo. Pastor Batista, fumando cachimbo. Gostava de tomar um vinho. Pastor Batista tomando vinho. Ele tem muitas críticas contra ele. Muitas críticas. Se você for estudar a vida dele, você vai ver. E ele andava assim meio, porque ele sofria de gota. A mulher dele ficou paralítica no segundo parto e ficava numa cama. E nunca o Thomas, que foi bibliotecário dele, que cuidava das coisas do livro dele, disse, nunca eu vi este homem gemer, reclamar, murmurar por qualquer coisa da sua vida. Então ele andava com o Thomas, que ele tinha que andar, o médico disse que ele precisava andar, ele andava com o Thomas, sacudindo, aí ele dizia assim, Thomas, vamos sorrir? Vamos rir? Aí o Thomas dizia, mas rir de quê, pastor Spurgeon? Se você não tem motivos, eu só tenho motivos. Jesus Cristo é o meu Senhor. Ele disse, Thomas, você viu o apóstolo Paulo dizendo, em tudo dai graças. Você viu o apóstolo Paulo dizendo, alegrai-vos sempre. Isso não é para a gente ter na cabeça, Thomas, é para a gente exercitar. Ô, Thomas, vamos rir, Thomas. Aí o Thomas disse que começava a rir com ele. Eles ficavam, às vezes, meia hora rindo. Rindo de quê? De ter sido encontrado por aquele que é a única realidade da nossa alegria. Meu povo de Deus, o mundo é caído. Esse não é o nosso lugar. Isso aqui é a nossa passagem. Nós temos uma casa. Por favor, olhai para mim. Olhai para mim, Jesus está dizendo, e sereis curados, e sereis libertos, e sereis vitoriosos. Pai, graças te damos. Eu não consigo fixar os olhos em ti, mas tu nos deste o teu Filho para nós olharmos para ele. Focaliza-nos nesta realidade. O nosso Salvador, o nosso Senhor, a nossa vida. Muito obrigado. Levanta este povo nesse tempo. Um povo que tenha uma visão única. A visão do Senhor Jesus Cristo. Fazes isto a partir de cada um de nós. Onde nós andarmos, que as pessoas vejam
que o Senhor é a nossa vida. Nós te pedimos no nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus. Amém.